Quando o assunto é controle de doenças nas lavouras, os desafios são muitos: resistências de patógenos, condições climáticas favoráveis ao surgimento de novas doenças e a necessidade de um manejo mais sustentável. Para enfrentar esse cenário, tecnologias inovadoras têm se destacado, como a indução de resistência e a tecnologia NST. Para falar sobre essas soluções e os benefícios, eu converso agora com Arnelo Nedel, o diretor comercial da Balagro. Quais são os desafios enfrentados pelos produtores para um controle efetivo dessas doenças? Quando a gente fala sobre controle de doenças na agricultura de uma forma geral, nós temos uma diversidade muito grande de culturas, né? A gente fala desde, normalmente vem na mente soja, que é a cultura com maior área no Brasil, mas quando a gente fala de hortifruticultura, uma coisa que tem em comum entre todas as culturas é que existe todo um processo de seleção de doenças, né? Resistência a ativos que são utilizados. Então, a gente ouve falar muitas vezes algum produto químico altamente eficiente, com 80%, 90% de controle, e de repente começa a cair. Isso é um grande desafio, né? A questão de resistência, a própria agressividade das doenças, né? E também nós estamos selecionando cada vez mais plantas mais produtivas. E nem sempre uma planta com maior potencial genético é uma planta mais resistente. E aí é onde muitas vezes o agricultor tem que tomar a sua decisão, eh, se ele foca numa cultivar que tem maior resistência a doenças, se ele foca numa cultivar mais resistente, e aí soma-se a isso todos os fatores climáticos que afetam a agricultura. Você pode ter um ano muito mais chuvoso e onde você tem um ambiente mais favorável a determinadas doenças, ou você pode ter um ano mais seco, onde o fato de a presença de nematóides no solo afeta mais a planta. Então, acho que o desafio que o agricultor enfrenta no controle de pragas e doenças ele é muito grande e muito amplo, porque a agricultura realmente ela está à mercê de muitos fatores, né? Por isso é tão difícil, a gente costuma falar, é tão difícil você ter uma receitinha de bolo para resolver os problemas da agricultura. Por quê? Porque os problemas eles mudam dentro do mesmo ano, dentro de uma mesma cultura. Então, isso acho que são fatores assim que desafiam sempre o agricultor, né? E desafiam nós, que somos da indústria, a desenvolver tecnologias para ajudar nesse sistema de manejo. Arnelo, eu gostaria que tu me explicasse como a indução de resistência pode complementar o uso de defensivos químicos no manejo fitossanitário. Quando a gente começa a falar de indução de resistência em planta, né, remete muito também, quando a gente fala de saúde humana ou animal, sobre imunidade, né? Cada vez mais a gente ouve falar assim, você precisa ter uma alimentação para melhorar a sua imunidade. Quando você encontra alguém que você deve ter aquele colega, aquele amigo assim, que você fala assim, pô, esse cara está sempre gripado, precisa melhorar a tua imunidade. E quando a gente fala de saúde de planta, na verdade, quando a gente fala de planta, a gente fala de indução de resistência. Agora, como você pode trabalhar isso na planta, né? Como que a indução de resistência pode nos ajudar, né? Então, assim, realmente a gente tem visto nos últimos anos alguns pesquisadores se destacando muito quando a gente fala em indução de resistência, realmente a ciência começando a estudar como funcionam as rotas metabólicas da planta para você ajudar a planta a se defender. Então, o que é natural? Quando o nosso corpo sofre alguma agressão, nossos anticorpos começam a se movimentar para cicatrizar aquela ferida e tal, e a planta não é diferente. Agora, quando você está preparado, você está com imunidade melhor, e assim como a planta, quando ela está preparada e está com a resistência ativada antes da doença chegar, normalmente ela se defende melhor. Então, dessa forma, a gente começa, através da indução de resistência, a aumentar a eficiência do que a gente utiliza também na planta em termos de defensivos para proteger a planta.
de determinadas doenças ou pragas. Arnelo, quais são os principais benefícios da tecnologia NST quando a gente faz uma comparação com as formulações convencionais? Bom, quando eu falo sobre tecnologia NST, que é uma marca que nós criamos aqui na Baladro, né? Eu fico muito feliz em falar sobre isso e aproveito também para comentar o nosso reconhecimento ao nosso time de inovação. Eu, como diretor comercial da empresa, a gente está sempre buscando tecnologias que possam impactar o mercado. E quando eu falo de NST ou de Prost NST, é aquele momento que a gente estufa o peito e está muito feliz, né, em trazer essa inovação para o agro brasileiro e mundial, por que não dizer assim. Pra você ter uma ideia, esse ano nós temos mais de 100 áreas de campo com o produto, né, com a tecnologia NST, no caso do produto Prosit NST, e com resultados que nos surpreendem, sabe? Acho que acima da nossa expectativa, né? Muitas vezes a gente lança um produto para o mercado, uma tecnologia, se tem uma expectativa e você gera uma expectativa no cliente, e quando você vê ela superada, realmente traz uma alegria muito grande para a gente, porque nós consideramos o NST muito mais do que um produto, e sim um caminho que eu vejo que a gente está abrindo portas para uma nova era no manejo de doenças. Por quê? Para mim, a tecnologia NST ela é uma ponte que nos ajuda a conectar as ferramentas que a gente tem. Por exemplo, quando a gente fala de proteção de planta, nós temos hoje, nós temos defensivo químico, nós temos defensivo biológico, tem aquela discussão onde você pode trabalhar com biológico e com químico, né? E cada vez mais a gente se convence que não é um ou outro, é como conectar, como trabalhar com mais ferramentas para que a gente, no final, atinja o resultado que a gente quer, que é uma planta mais saudável, produzindo mais. Então, para nós, esse é o grande impacto aí da tecnologia que nós estamos trazendo para o mercado. Logo, teremos mais produtos com essa tecnologia embarcada e com certeza vai trazer grandes benefícios para a agricultura como um todo. E eu gostaria que tu nos explicasse como a tecnologia atua no metabolismo vegetal para fortalecer as defesas naturais das plantas. Um grande diferencial que nós temos aí no produto, no Prosit NST, é a forma de atuação dele pela translocação. Então, o Prosit NST ele é um produto que, como principal diferença, sim, é a translocação dentro da planta. Tente considerar, por exemplo, no corpo humano, nós temos o sangue que leva os nutrientes para todos os órgãos do corpo, né? Através das veias e as artérias trazem o sangue de volta para o coração. Na planta, nós temos floema e xilema, que é a translocação da seiva da planta. E é praticamente impossível, por exemplo, você conseguir translocar algum nutriente na planta de cima para baixo. Falando isso de uma maneira bem simples e como eu posso imaginar isso no campo, a gente fala muito de sanidade de bacheiro. O que significa isso? Quando você vai entrar numa lavoura de soja, por exemplo, quando ela já está em fase de enchimento de grão, e você começa a ter doenças atingindo a planta na parte baixa da planta. E aí você entra com algum fungicida, algum produto, e esse produto não chega nas folhas que estão lá embaixo, e esse produto não transloca dentro da planta de cima para baixo. E o Prosit é um dos únicos produtos que existem no mercado que tem essa capacidade de translocação e conseguir, por isso que quando a gente quer mostrar o efeito prático do produto no campo, a primeira coisa que a gente leva é olhar a sanidade de bacheiro, porque tem essa grande diferença que é a translocação dentro da planta, e aí acaba ativando as rotas metabólicas da planta, aumentando a defesa da própria planta e também melhorando a eficiência do fungicida eventualmente aplicado junto com ele. Então, isso é uma grande característica do Prosit NST, pela qual ele tem
tido esse grande destaque em termos de resultado no campo. E por fim, Arnello, qual o benefício além do controle de doenças que a tecnologia entrega para o produtor? A gente tem ouvido muito falar sobre a agricultura regenerativa, né? Eu até tenho em alguns comentários falado bastante sobre isso, né? Que de vez em quando aparecem algumas palavras que caem na moda, né? Então a gente tem hoje sustentabilidade, a gente tem agricultura regenerativa. E quando a gente fala nesses benefícios, o que eu sempre digo assim, quando fala a palavra sustentabilidade, às vezes as pessoas romantizam a palavra e esquecem que sustentabilidade só é sustentabilidade quando ela atinge todas as faixas. Por exemplo, tem uma frase que diz assim: sustentabilidade acaba quando a conta não fecha. Então, às vezes, você começa a falar muito de agricultura regenerativa e sustentabilidade e começa a implementar ações que acabam prejudicando a produtividade. E aí o agricultor acaba abandonando aquele conceito porque, olha, eu estava colhendo X, eu comecei a mudar e tal. E o grande benefício que o ProteMST traz, além disso, é justamente você conseguir tornar a planta mais eficiente, aumentando a resistência natural da planta. Com isso, você começa a fazer um manejo menos agressivo ao meio. E aí você tem, além de uma eficiência maior da planta, uma necessidade menor de produtos químicos, produtos tóxicos, que muitas vezes são causa de uma pressão maior de doenças. Hoje em dia a gente ouve muito falar do aumento da pressão de doenças de final de ciclo. As doenças de final de ciclo são fungos necrotróficos que estão no ambiente e contaminam a planta no início do ciclo. A gente tem ouvido falar sobre o aumento da pressão de pragas, cigarrinha do milho, mosca branca, tal. Todas essas pragas têm fungos entomopatogênicos naturais do ambiente e são inimigos naturais que vêm diminuindo ao longo do tempo pelo uso intensivo de produto químico. Então, quando a gente olha para o ProteMST, e a gente tem dito assim, o ProteMST vai ajudar você a fazer agricultura regenerativa. Por quê? Porque nós temos um produto que protege a planta sem agredir o meio. Logo, ele é um produto que impacta a sustentabilidade ambiental e impacta a sustentabilidade financeira, porque